E se eu te dissesse que o seu sonho de carreira, o seu gosto musical e até a maneira como você ama não foram escolhas suas? Nós acreditamos que somos livres porque não vemos as correntes. Mas a prisão moderna não é feita de grades. Ela é feita de dopamina, de likes e de expectativas que você nunca pediu para carregar. Você acorda, reage a uma notificação, trabalha para comprar o que não precisa e dorme. Isso é vida, ou é um loop. A Matrix não é ficção científica. É o sistema cultural que te convenceu de que a sua identidade é real quando, na verdade, ela é um produto. Hoje vamos desconstruir a programação que instalaram na sua mente antes mesmo de você aprender a falar. Mas um aviso: entender isso é um caminho sem volta. Uma vez que você enxerga as cordas que te controlam, é impossível desver. Se você tem coragem de descobrir quem você realmente é por baixo desse script, assista até o último segundo. A conclusão desse vídeo vai mudar a forma como você se olha no espelho amanhã. Vamos acordar? Vamos começar pela base, pelo momento exato em que a sua curiosidade natural foi desligada e substituída pelo medo de errar. Tudo começa muito cedo. Pense na sua infância. Nos seus primeiros anos, você era pura expansão. Você gritava quando tinha vontade, corria sem se importar com quem estava olhando, fazia perguntas constrangedoras porque queria entender o mundo. Você era, em essência, autêntico. Mas então, por volta dos 5 ou 6 anos, você foi inserido na primeira e mais eficiente máquina de programação da história, a escola. Nós olhamos para a escola como um lugar de aprendizado. Mas se você analisar a arquitetura, a rotina e as regras, verá que o aprendizado intelectual é secundário. A função primária é a padronização. Pense no cenário: fileiras de cadeiras, todas voltadas para uma única autoridade. Sinais sonoros que ditam quando você pode comer, quando pode se mover, quando pode falar. Uniformes que apagam a individualidade visual. O que isso te lembra? Isso não é um ambiente criativo. É uma simulação de uma fábrica. É um campo de treinamento para a burocracia. Durante 12 anos, o seu cérebro plástico e moldável recebeu uma instrução repetida milhares de vezes. Sente-se, cale-se e espere a ordem. Aos poucos, aquela criança que corria livre aprendeu que ser bom significava ficar parada. Aprendeu que ser inteligente não era ter ideias novas, mas sim repetir exatamente o que o professor disse na prova. Nós fomos treinados para decorar e repetir, nunca para questionar e criar. Mas a programação vai mais fundo do que apenas o hábito físico. Ela instala em você o primeiro grande vírus da sua identidade, o medo do erro. Lembra da caneta vermelha? O erro na escola não é tratado como uma etapa da descoberta. Ele é tratado como uma falha de caráter. É uma mancha, uma vergonha pública. Quando você errava, a turma ria ou o professor corrigia. E nesse momento, o seu cérebro primitivo registrava uma mensagem brutal: ser diferente é perigoso. Errar é perigoso. Se eu sair do script, serei punido ou excluído. É aqui que nasce a timidez crônica de muitos adultos. É aqui que nasce a procrastinação, que nada mais é do que o medo paralisante de ser julgado. E o golpe final dessa primeira camada é a criação do vigia interno. Antigamente, o controle era feito pela força bruta, mas o sistema moderno é mais inteligente. Ele não precisa colocar um policial atrás de cada pessoa. Ele treina você para vigiar a si mesmo. Você aprende a se olhar com os olhos dos outros. Antes de falar, você pensa: o que vão achar? Antes de vestir uma roupa, você calcula: isso é aceitável? Você deixa de ser o ator da sua vida e vira o espectador crítico. Você internalizou a autoridade. Aos 18 anos, quando você sai da escola, as grades físicas desaparecem, mas as grades mentais já estão cimentadas. Você sai pronto para ser um funcionário obediente, um cidadão que não questiona e, principalmente, um ser humano que tem pavor da própria liberdade. Você foi domesticado. O seu eu original foi silenciado para dar lugar a uma persona socialmente aceita. E agora que você é obediente e tem medo de ser você mesmo, o sistema precisa preencher esse vazio que ficou no seu peito.
E como ele faz isso? Ele te vende desejos que não são seus. Se a primeira camada tirou a sua voz, a segunda camada sequestrou o seu querer. Pare e olhe para as coisas que você quer comprar hoje. O carro do ano, o celular de última geração, aquela viagem para um lugar específico que todo mundo está indo. Você acredita sinceramente que esses desejos nasceram espontaneamente dentro de você? A verdade é que a nossa sociedade não vende produtos. Ela vende identidades. E para vender uma identidade, ela primeiro precisa convencer você de que você não é ninguém. O marketing moderno opera com uma precisão cirúrgica em cima da ferida que a escola abriu. Lembra da insegurança? Do medo de não ser aceito? É aí que eles atacam. O mecanismo é sutil. Você não olha para um objeto e o deseja pelo que ele é. Você o deseja pelo que ele promete fazer com a maneira como os outros te enxergam. Pense nisso. Você não quer o carro de luxo apenas pelo motor ou pelo conforto. Inconscientemente, você quer o olhar das pessoas quando você passa dirigindo. Você quer a validação. Você quer ser invejado porque te ensinaram que ser invejado é a prova de que você venceu. Isso é o que chamamos de desejo terceirizado. Você não deseja o objeto. Você deseja o desejo do outro sobre aquele objeto. Você copia o desejo de quem você admira. Se o influenciador, o ator ou o empresário de sucesso não quisesse aquilo, você também não iria querer. É um jogo de espelhos. Você passa a vida correndo atrás de metas que foram colocadas no seu feed mental por algoritmos e propagandas, acreditando que, ao alcançá-las, finalmente vai se sentir completo. Mas a genialidade cruel do sistema é que ele foi desenhado para que você nunca se sinta completo. Se o consumo curasse o vazio, ninguém compraria o segundo carro, a 10ª bolsa ou o novo iPhone todo ano. A satisfação precisa ser temporária. A dopamina tem que durar apenas o tempo suficiente para passar o cartão. E logo depois, o vazio volta. Por quê? Porque um ser humano satisfeito é um péssimo consumidor. Um ser humano seguro de si é um prejuízo para a economia. Eles precisam que você sinta uma falta constante, uma ansiedade de fundo que sussurra: você ainda não é bom o suficiente. Mas se você tiver isso aqui, talvez você seja. Você trabalha 40, 50, 60 horas por semana, vendendo seu tempo de vida irremediavelmente finito, para comprar símbolos de status que servem apenas para impressionar pessoas que, no fundo, também estão presas na mesma corrida, fingindo as mesmas coisas. Você não é o dono dos seus sonhos. Você é apenas o funcionário que paga a conta deles. Entender isso dói, eu sei. Perceber que fomos manipulados nas nossas escolhas mais íntimas é um choque, mas é um choque necessário para acordar. Se essa desconstrução está fazendo sentido para você até agora, se você consegue enxergar essas engrenagens girando na sua vida, deixe o seu like no vídeo. É um sinal silencioso de que você está pronto para ir mais fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais pessoal. Se você sobreviveu à escola e entendeu que seus desejos de consumo foram implantados, você esbarra na terceira parede da prisão. E esta é a mais perigosa, porque ela é invisível e silenciosa. Antigamente, a exploração era clara. Havia um senhor, um capataz, um chefe gritando ordens. Você sabia quem era o inimigo. Você sabia contra quem se rebelar. O poder vinha de fora e dizia: você deve fazer isso. Mas o sistema evoluiu. Ele percebeu que escravos obedientes produzem, mas escravos motivados produzem muito mais. Então a ordem mudou. Eles trocaram o você deve pelo você pode. Eles te venderam a ideia de que o céu é o limite, que você pode ser tudo o que quiser, que basta se esforçar, ter o mindset certo, acordar às 5 da manhã e ser resiliente. Parece libertador, não é? Mas é uma armadilha mortal. Ao convencer você de que você é o único responsável pelo seu sucesso, o sistema também convenceu você de que é o único culpado pelo seu fracasso. Você internalizou o patrão. Hoje, você não precisa de ninguém te chicoteando para trabalhar mais. Você mesmo faz isso. Você se cobra por não ser produtivo o tempo todo. Você sente culpa quando senta no sofá para ver um filme. Você leva o computador para as férias. Você responde mensagens de trabalho no domingo à noite, não porque alguém mandou, mas porque uma voz na sua cabeça diz que você
precisa fazer acontecer. Isso é o que chamamos de autoexploração. Você se tornou ao mesmo tempo a vítima e o carrasco, o prisioneiro e o carcereiro. Você explora a si mesmo com uma crueldade que nenhum chefe externo teria coragem de usar. E o pior, você faz isso acreditando que está se realizando. A tristeza virou falha de performance. O cansaço virou sinal de fraqueza. Se você está exausto, a culpa é sua que não se organizou, que não meditou, que não tomou o suplemento certo. Você vive em uma guerra civil contra o seu próprio corpo. O sistema te convenceu a tratar a sua humanidade como um defeito de software que precisa ser corrigido com mais disciplina e mais cafeína. E o resultado disso é uma geração inteira queimada. Pessoas que estão dando certo na carreira, mas que por dentro estão em colapso, dependentes de remédios para dormir e estimulantes para acordar. Você acha que é livre porque não tem correntes nos pés, mas a sua mente está presa em uma esteira de alta performance que nunca desliga. E enquanto você corre até a exaustão, tentando provar seu valor para si mesmo, você deixa de viver a única coisa que é insubstituível: o tempo real. O que nos leva à próxima camada, porque se a sua vida interna virou trabalho, a sua vida social virou teatro. Enquanto você se explora internamente para ser produtivo, o sistema exige que você prove externamente que é feliz. Chegamos à camada da vitrine. Antigamente, a vida acontecia no privado. Se você viajava, você vivia a viagem. Se você jantava com amigos, você sentia o gosto da comida e a alegria da conversa. O momento era um fim em si mesmo. Mas hoje, o momento deixou de ser o objetivo. Ele virou apenas matéria-prima para uma postagem. Nós fomos treinados a viver como editores de um filme em tempo real. Você não está mais na cena. Você está dirigindo a cena. Pense na última vez que você viu algo bonito. Um pôr do sol, um prato sofisticado, um show. Qual foi o seu primeiro reflexo? Sentir ou sacar o celular? No exato segundo em que você pega a câmera, você sai da realidade e entra na representação. Você para de viver a experiência para começar a documentá-la. E por que fazemos isso? Porque o sistema instalou uma crença terrível no nosso subconsciente. Se não foi visto, não aconteceu. A sua existência biológica não basta mais. Você precisa da existência digital. Isso criou uma sociedade de atores. Nós aprendemos a performar felicidade, performar sucesso, performar gratidão. Nós criamos um avatar nas redes sociais que sorri o tempo todo, viaja para lugares incríveis e tem relacionamentos perfeitos. Mas esse avatar não é você. Ele é um produto de marketing que você gerencia. O problema é que passamos tanto tempo polindo essa máscara que começamos a confundir a máscara com o rosto. Você olha para o seu perfil e acredita que aquela vida editada deveria ser a sua vida real. E quando você desliga a tela e olha para o seu quarto bagunçado, para a sua ansiedade, para o seu tédio, o contraste é brutal. Você se sente uma fraude. Isso é o que chamamos de hiperrealidade. A cópia se tornou mais importante que o original. A foto do café importa mais que o gosto do café. A legenda de amor importa mais que o toque real. Nós matamos a espontaneidade. Tudo é calculado. Tudo é instagramável. E o custo disso é a solidão absoluta. Porque ninguém consegue se conectar de verdade com uma imagem. As pessoas amam o seu personagem, curtem a sua performance, mas não conhecem quem está nos bastidores chorando no banheiro porque a pressão é insuportável. Você está cercado de audiência, mas vazio de presença. E quem decide o que deve ser postado? Quem decide o que é bonito, o que engaja, o que viraliza? Não é você. É a próxima camada da prisão. A camada matemática que controla não só o que você vê, mas como você pensa. Enquanto você se explora internamente para ser produtivo, o sistema exige que você prove externamente que é feliz. Chegamos à camada da vitrine. Antigamente a vida acontecia no privado. Se você viajava, você vivia a viagem. Se você jantava com amigos, você sentia o gosto da comida e a alegria da conversa. O momento era um fim em si mesmo, mas hoje, o momento deixou de ser o objetivo. Ele virou apenas matéria-prima para uma postagem.
Nós fomos treinados a viver como editores de um filme em tempo real. Você não está mais na cena. Você está dirigindo a cena. Pense na última vez que você viu algo bonito. Um pôr do sol, um prato sofisticado, um show. Qual foi o seu primeiro reflexo? Sentir ou sacar o celular? No exato segundo em que você pega a câmera, você sai da realidade e entra na representação. Você para de viver a experiência para começar a documentá-la. E por que fazemos isso? Porque o sistema instalou uma crença terrível no nosso subconsciente. Se não foi visto, não aconteceu. A sua existência biológica não basta mais. Você precisa da existência digital. Isso criou uma sociedade de atores. Nós aprendemos a performar felicidade, performar sucesso, performar gratidão. Nós criamos um avatar nas redes sociais que sorri o tempo todo, viaja para lugares incríveis e tem relacionamentos perfeitos. Mas esse avatar não é você. Ele é um produto de marketing que você gerencia. O problema é que passamos tanto tempo polindo essa máscara que começamos a confundir a máscara com o rosto. Você olha para o seu perfil e acredita que aquela vida editada deveria ser a sua vida real. E quando você desliga a tela e olha para o seu quarto bagunçado, para a sua ansiedade, para o seu tédio, o contraste é brutal. Você se sente uma fraude. Isso é o que chamamos de hiperrealidade. A cópia se tornou mais importante que o original. A foto do café importa mais que o gosto do café. A legenda de amor importa mais que o toque real. Nós matamos a espontaneidade. Tudo é calculado. Tudo é instagramável. E o custo disso é a solidão absoluta, porque ninguém consegue se conectar de verdade com uma imagem. As pessoas amam o seu personagem, curtem a sua performance, mas não conhecem quem está nos bastidores chorando no banheiro porque a pressão é insuportável. Você está cercado de audiência, mas vazio de presença. E quem decide o que deve ser postado? Quem decide o que é bonito, o que engaja, o que viraliza? Não é você. É a próxima camada da prisão. A camada matemática que controla não só o que você vê, mas como você pensa. Se você acha que as camadas anteriores eram assustadoras, esta aqui é a que enterra de vez a ilusão da sua liberdade. Nós saímos da era das prisões físicas e entramos na era das prisões preditivas. Você gosta de acreditar que suas escolhas são suas. Você acredita que escolheu assistir a este vídeo, que escolheu a música que ouve no Spotify, que escolheu o filme da Netflix. Mas será que escolheu? Ou você apenas clicou na opção mais atraente entre as três que um código matemático decidiu te mostrar? A quinta camada da programação é a algocracia, o governo silencioso dos algoritmos. Antigamente, para controlar uma pessoa, você precisava trancá-la. Hoje basta dar a ela uma tela e acesso à internet. Enquanto você navega, rola o feed e clica, você não está apenas consumindo conteúdo. Você está alimentando a máquina que te estuda. Cada segundo que você para em uma foto, cada pesquisa que você apaga, cada zoom que você dá, tudo isso gera dados. E esses dados criam um duplo digital seu. Uma versão virtual de você que o sistema conhece melhor do que você mesmo. O algoritmo sabe que você está triste antes de você chorar, baseado nas músicas que você pulou. Ele sabe que você está pensando em trair seu parceiro, baseado em quem você visitou no Instagram. Ele sabe que você está ansioso para gastar, baseado na velocidade do seu toque na tela. E o que ele faz com isso? Ele não te vende produtos. Ele te vende comportamentos. Ele manipula o seu humor. Se ele quer que você compre, ele te mostra algo que te deixa inseguro para depois vender a solução. Se ele quer que você fique viciado, ele te mostra algo que te indigna, porque a raiva retém a atenção mais do que a alegria. Você vive em uma bolha personalizada. O sistema filtra a realidade e só te mostra o que confirma o que você já pensa. Você acha que está se informando, mas está apenas olhando para um espelho que repete suas próprias crenças, radicalizando suas opiniões e te isolando de qualquer contraditório. Você se sente livre porque pode escolher, mas as opções foram pré-selecionadas para garantir que você continue dócil, consumindo e previsível. Isso é o que um filósofo moderno chamou de sociedade de controle. Não há muros, mas há senhas,
acessos e modulações constantes. Você é livre para ir onde quiser, desde que o GPS do sistema te guie. A sua vontade foi hackeada. O que você chama de intuição, muitas vezes, é apenas uma sugestão algorítmica bem-sucedida. E isso nos leva à última barreira, a razão pela qual, mesmo sabendo de tudo isso, você não consegue desligar. A razão pela qual o silêncio se tornou o seu maior inimigo. Todas as camadas anteriores, a escola, o consumo, a autoexploração, a vitrine social e os algoritmos, só funcionam porque você permite. E você permite porque, no fundo, existe algo que te apavora mais do que a prisão. O silêncio. Esta é a última barreira, a trava de segurança final da Matrix. O homem moderno perdeu a capacidade de estar sozinho consigo mesmo. Faça um teste. Tente ficar 15 minutos em um quarto sem celular, sem televisão, sem música, sem livro. Apenas você e as paredes. Para a maioria das pessoas, isso é tortura. Em poucos minutos a perna começa a tremer. A mão procura o bolso fantasma onde estaria o celular. Uma ansiedade física sobe pelo peito. Por quê? Porque quando o ruído externo cessa, o ruído interno grita. Quando você tira a distração, todas as perguntas que você passou a vida evitando vêm à tona. Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou feliz ou só estou ocupado? O silêncio é o espelho da alma, e a imagem que ele reflete é insuportável para quem vive de aparências. O sistema sabe disso, por isso ele te oferece ruído infinito. O feed infinito, o autoplay da Netflix, o podcast acelerado em 2, as notificações constantes, tudo isso serve como uma anestesia. Nós nos viciamos em informação não porque queremos aprender, mas porque precisamos abafar a nossa consciência. Preferimos viver exaustos e distraídos do que encarar o vazio de uma vida que não escolhemos. A distração é o ópio moderno. Ela te mantém na superfície patinando no raso, para que você nunca mergulhe fundo e perceba que as correntes estão soltas. E é aqui que o ciclo se fecha. Você obedece, consome para preencher o vazio, se mata de trabalhar para pagar o consumo, finge que está feliz, deixa o algoritmo guiar sua vida e usa o barulho para não pensar em nada disso. É um sistema perfeito, uma prisão sem muros onde os prisioneiros têm medo de sair. Mas se você chegou até este ponto do vídeo, as grades acabaram de aparecer. Respire fundo agora. Eu sei que isso é pesado. Eu sei que a vontade é fechar o vídeo, abrir um meme engraçado e esquecer tudo isso. Voltar para o sono. Mas você não pode desver o que viu hoje. A pergunta que fica latejando na sua cabeça é: e agora? Como eu saio disso se o sistema está em todo lugar? A resposta vai te surpreender. Você não sai fugindo para as montanhas. Você não sai deletando todas as redes sociais hoje à noite num ato de desespero. Isso seria apenas mais uma reação emocional programada. A verdadeira rebelião é interna. A liberdade começa no momento em que você percebe que a sua identidade é uma construção e que você tem o poder de hackear o código. Você começa a questionar o desejo. Quando a vontade de comprar bater, você pergunta: isso é meu ou foi implantado? E só de perguntar o feitiço quebra. Você começa a questionar a performance. Você se permite viver momentos invisíveis, sem postar, sem provar nada a ninguém, guardando a alegria só para você. Isso é um ato revolucionário. Você começa a questionar a culpa. Você descansa e diz: eu não sou uma máquina, o meu valor não está na minha produtividade. E principalmente você perde o medo do silêncio. Você aprende a sentar sozinho e ouvir a sua própria voz, a voz real, aquela que foi abafada na infância. A Matrix não quer que você pense, ela quer que você reaja. Portanto, pare de reagir. Comece a agir. Ser livre hoje não é fazer o que quiser, é saber por que você quer o que quer. É retomar a soberania da sua própria mente. Eles podem ter programado o seu passado, mas não podem controlar o seu despertar. A porta da cela está aberta. A única coisa que te prende agora é você. Agora, eu te deixo com uma última pergunta para você levar para o seu silêncio hoje à noite. Quem você seria se ninguém estivesse te observando? A resposta dessa pergunta
é quem você realmente é. Mas atenção, despertar a mente é apenas o começo. De nada adianta recuperar sua consciência se o seu tempo continua sendo roubado por um sistema financeiro desenhado para te esgotar. Você já entendeu que foi programado psicologicamente. Agora, você precisa entender como foi programado financeiramente para viver no limite. Se este vídeo abriu seus olhos, curta agora para fortalecer nossa mensagem e inscreva-se no canal. Não seja mais um número na multidão. E para dar o passo prático e sair da engrenagem que consome sua vida, clique imediatamente neste vídeo que está aparecendo na sua tela. Trabalhe, pague contas, morra, quebre o ciclo da corrida dos ratos agora. A sua liberdade real começa lá. Te vejo do outro lado.